Fala pessoal, meu nome é César, estamos de novo aqui no canal da Peça e hoje nós vamos falar sobre câmbio AL4. Nós vamos falar um pouquinho sobre câmbio AL4. Claro que é muito complexo, tem muitos itens para ser falado. Eu separei o principal, o básico, as maiores dúvidas que o pessoal tem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui, ok? Esse câmbio equipa os carros da PSA, Peugeot Citroën, ok? Foi desenvolvido por eles, tá? Nasceu mais ou menos em 97, 98, equipou os primeiros modelos de Citroën e Peugeot. É um câmbio 4 marchas, câmbio bem diferenciado do que tinha no passado, um eixo só, uma torre, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes. Bom, vamos lá, turma. Aqui é onde fica a carcaça principal dele, ok? Aqui fica o diferencial, tá? Eu só vou colocar aqui de forma ilustrando. Essa daqui é a bomba de óleo. Claro que ela está desmontada, tá? Ainda tem uma capa aqui, um retentor. E esse é o filtro de óleo, tá? Esse é o principal que eu quero falar para vocês. Ela fica aqui dentro do câmbio, tá? Aqui vai a caixa seca, ok? Com isso nós fechamos o câmbio, tá? É uma forma ilustrativa. E por que eu estou falando tudo isso? Para chegar onde eu quero chegar, que é a troca de óleo, ok? Muita gente me pergunta, é uma dúvida muito comum, o pessoal perguntar de quanto em quanto tempo se troca esse óleo. Eu vou responder aqui já uma das perguntas. Não tem como esgotar esse óleo. Não tem como esgotar todo o óleo para uma troca sem abrir o câmbio, ok? Outro fato não tem como trocar o filtro de óleo, olha o tamanho desse filtro de óleo, sem abrir o câmbio. É por isso que muitas vezes nós temos a resposta da montadora que é vitalício. E realmente é vitalício, né? Porque você tem que abrir o câmbio, né? Fazer uma manutenção, eu vou explicar logo mais. Alguns itens que tem que ser trocado, como pistões, anéis, né? Juntas, vedações, para poder trocar o óleo completamente. Outro fato é o conversor. Esse câmbio ele usa em torno de uns 6 litros a 7 litros de óleo, tá? Quando você esgota o óleo, você tira um bujãozinho, tá aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês. Você está esgotando em torno de 2 litros somente. Então você tira o óleo, muitas vezes para fazer uma manutenção no bloco hidráulico aqui, eu vou mostrar para vocês o que é o bloco hidráulico, onde fica aqui na frente, né? Você esgota essa parte, realmente essa câmara, que tem 2 litros mais ou menos, aproximadamente. O restante está tudo dentro do câmbio, então você não consegue. Então você tira 2 litros para colocar 2 litros contra em torno 4 litros, 5 litros mais ou menos, e mistura esse óleo. Eu vejo lógica. Outro fato perigoso de trocar óleo é a questão de você colocar um óleo novo, né, num câmbio usado e não trocar o filtro. Todo óleo ele tem os detergentes limpantes. Então ele limpa muitos componentes aqui que isso cria realmente, não é fato, tá? E ele vai limpando todos os componentes. Aonde fica isso? No filtro. Pode causar uma obstrução, ok? E a queda de pressão, onde você pode ter muitas vezes aquela situação de tranco, você não ter umas trocas ideais, porque você está tendo obstrução aqui no filtro. Por isso trocar o óleo, sim, deve-se trocar o óleo. É bom, óleo novo é melhor que usado. Só que você tem que abrir o câmbio. Abrir o câmbio para, no mínimo, trocar o filtro de óleo. E quando você abre um câmbio desse,
Você não vai colocar componentes usados, componentes ruins. Eu vou explicar aqui. Porque você está tendo uma mão de obra e deixar de colocar outros componentes. Isso daí é inviável. O sistema de medir o nível dele é por ladrão. Esse é o bujão de ladrão, ok? Como que se mede o nível desse câmbio? Você completa, mais ou menos com seus 6 litros de óleo, 6,5, né? Coloca o câmbio para funcionar, fecha esse bujãozinho aqui que eu estou mexendo para vocês, tá? É um bujão de ladrão, né? Coloca ele aqui, ele vai antes do bujão que veda completamente, ok? E aí nós temos o bujão que veda completamente, vai aqui. E aqui nós temos o bujão que chamamos de ladrão. Então você completa o nível do óleo, funciona o carro, deixa no P, deixa aquecer, ok? O fabricante fala, inclusive, para não ter dúvida, deixar ligar, disparar a ventoinha. Tá? Não é porque precisa ligar a ventoinha, é porque precisa estar bem quente, ok? Aquece ele na temperatura de trabalho e vai completando aqui por cima, né? Quando começar a vazar lá embaixo, é o nível dele. Está no nível, por ladrão. O óleo vai subindo, ok? Aqui, você remove todo esse ladrão. E sai aquela quantidade de óleo que eu falei, em torno de 2 litros, mais ou menos. Só isso vai sair do câmbio, mais nada. O restante vai ficar lá, conversor, bomba de óleo, vai estar tudo em funcionamento. Isso daqui a gente remove justamente quando a gente faz uma manutenção aqui no bloco hidráulico. Vou mostrar para vocês o bloco hidráulico. Esse aqui é um bloco hidráulico, ou corpo de válvulas, tá? Ele se encaixa aqui, e aqui você tem a modulação. O câmbio manda o comando, né? E o comando vai pressão a cada item. Se ele quer uma ré, se ele quer uma marcha para frente, se ele quer a primeira marcha, segunda marcha, e assim vai, ok? Aqui onde tem as solenoides, vou mostrar para vocês as solenoides. E aqui são as solenoides ou eletroválvulas, ok? A tal das eletroválvulas que muita gente fala, para trocar as eletroválvulas. Então é isso, quando você faz uma manutenção nessas eletroválvulas, você esgota o óleo da maneira que eu te falei, abre essa tampa, tira o bloco, né? Existem alguns ajustes aqui, você regula conversor, regula pressão, tá? Regula a pressão de marcha, de troca de marcha. Às vezes está muito pressionado aqui, as trocas de marcha estão muito ariscas. Tudo isso dá para regular, ok? Mas a principal são das solenoides, essas duas aqui, né? Uma é reguladora de pressão de conversor, outra é reguladora de pressão do sistema todo. Quero explicar uma coisa sobre essas solenoides. Desde que lançou esse câmbio, tá? A Citroën ou a PSA, Peugeot, evoluiu essas solenoides muitas vezes, tá? Muitas, e foram várias. Como funcionava? Elas lançavam uma nova solenoide no mercado, isso eu tô falando mundo, não é só no Brasil, no mundo todo, tá? Europa, aonde tem Citroën, ela lançava um novo modelo, uma evolução e mandava a ordem nas concessionárias, ela não vendeu o que tinha em estoque, recolhia as antigas. Isso aconteceu, eu não sei precisar quantas vezes, mas desde que lançou esse câmbio, no mínimo 8 vezes, 9 vezes aconteceu. Isso eu tenho certeza. Uma das últimas evoluções agora foi em 2010, 2012. Entre 2010 e 2012. Então, tem no mercado, é popular dizer que tem que trocar a eletroválvula. Tem que trocar, tá? Se o seu carro é um antigo, você deve trocar pelo fato dela já ter evoluído, tá? Corrigindo vários problemas, vários defeitos que ela vinha ocasionando. Quando se faz uma manutenção no câmbio, também se troca, ok? Agora, existem casos que ela dá problema. Então você faz a manutenção só nela, sem precisar abrir o câmbio. Mas isso precisa ser diagnosticado. Não é regra. Ah, o câmbio está dando tranco, troca a solenoide. Ah, o câmbio está patinando, troca a solenoide. Não é regra.
é um dos defeitos, tem que ser muito bem diagnosticado. Aparelho lê isso, fazer uma boa leitura, medir pressão com o aparelho de diagnóstico, consegue fazer esse tipo de diagnóstico. Você tem que avaliar tudo isso. Eu mesmo avalio tudo isso, essa pressão, tiro uma amostra do óleo do câmbio, vejo como é que tá, dou uma volta com o carro, vejo a pressão nas trocas de marchas. Tudo isso tem que ser avaliado. Então, gente, sim, eletroválvula dá para se trocar e troca-se sem ter que abrir o câmbio. Não precisa nem tirar o câmbio do carro, né? No local mesmo, você tira uma capa que tem aqui, tira esse bloco e troca-se essas solenoides. O preço de cada solenoide hoje está em torno de 240 a 280 reais, tá? São duas, você soma. Tá? A mão de obra está em torno de uns 700 reais. Tem o óleo que você tem que completar, aí não tem por que você tirar 2 litros de óleo, né, e voltar o óleo velho, você coloca o novo, vai misturar. Mas você tira o óleo novo, você só não coloca o mesmo, por quê? A questão de contaminação. Você não vai ter uma vasilha, um lugar muito bem limpo para tirar o óleo e não contaminar. Então você coloca pelo fato de contaminação. Esse serviço hoje aqui custa mais ou menos em torno de R$ 1.500, tudo. Mão de obra, peças, regulação do bloco, né, ajuste do bloco. A gente coloca com uma pressão ideal, ajusta as trocas de marchas, avalia, né, se ele está muito arisco nas trocas de marchas, ajusta as trocas de marchas. Custa em torno de R$ 1.500 hoje aqui. Bom, rapidamente nós vamos falar sobre a cinta, tá? Outro item, quando você abre, você troca. Essa cinta se desgasta muito. E risca muito esse tambor. Esse tambor já é um novo, tá? Eu não tenho aqui um tambor já riscado para mostrar para vocês. Mas é o freio principal que movimenta o veículo para frente. Ok? A mesma cinta nós temos aqui atrás, que é a cinta de ré. Também se desgasta muito. Bom, vamos falar sobre trancos. Tá? Existem os trancos pequenos, né? Um pequeno tranco, um desconforto em troca de marcha, que isso daí até dá para ser ajustado com troca de solenoides, eletroválvulas e regulação de pressão, né? Você corrige esses trancos. Agora, existe aqueles trancos que parece até que ele foge a marcha, né? Você está em drive, né? Está com a marcha engatada e de repente, pum, dá aquele tranco, né? Isso ocorre principalmente por fuga nesses pistões. Eu vou explanar um exemplo. Esse é um pistão que é lixo, não serve para nada. Aqui em cima vai os discos, né? Vamos supor que ele quer engatar a marcha. Essa é a marcha principal, marcha pesada. Hoje a gente pode dizer que é a primeira marcha, tá? A composição das marchas é um conjunto de discos, de soma de discos. Você atraca 2 discos ao mesmo tempo, você atraca para a primeira, você atraca um conjunto de disco, para a segunda marcha você atraca outro conjunto de disco. Vamos supor que ele pede para engatar a marcha. Não está segurando nada, está completamente solto, né? E isso pode ocorrer. Você engaxa, atraca, o conversor já trabalha, ok? Você acelera, só quando vem bastante pressão, ele engata. Então esse pistão aqui, ó, não presta para nada. Esse daqui é um pistão usado também. Não é um novo, tá? Mas ele tá um pouquinho melhor que esse outro. Ele ainda segura um pouquinho, ó. Ó. Pouca coisa ele segura. Esse já não. Esse daqui dá fuga. Então você não tem mais, você tem que abrir o câmbio para poder trocar isso daí. Nós temos outros pistões também, que se troca. Também dá problema, tem que trocar. Então quando você abre um câmbio, você não vai colocar isso daqui usado, vai ter que colocar novo. Fora outros itens, tá? É bem complexo. Eu só estou simplificando aqui. O principal defeito desse carro é esse tranco. É esse problema. Você tem que abrir para trocar esse pistão. E você troca também o conjunto de pistões, kits, né? Anéis. Outro item que se desgasta é essa bucha aqui, ó.
E pouca gente sabe disso. Algumas pessoas, eu já vi o pessoal fazer câmbio, troca o pistão, que é o mais comum, e essa bucha aqui também dá fuga de pressão. Ou seja, qualquer item que pode provocar uma fuga de pressão, você vai ter problema no câmbio. Você vai ter um tranco, você vai ter um problema de torque, vai ter problema no câmbio. Outra bucha que se troca é essa bucha do tambor também, né? Como eu te falei, essa bucha é nova, o tambor é novo, né? Ela dá fuga aqui. Ela pode dar fuga. Se você pegar um com muita folga, também dá fuga. Olha a diferença dessa bucha, que é nova, para essa usada. Tá? Um kit desse, você tem trocar as juntas. Aqui não tá tudo, viu, pessoal? Eu só tô colocando o principal. Cintas, pistões, né? Tá em torno de R$ 3.500 um kit desse, peça, né? Não é barato, mas se você analisar em mercado, comparando com outros câmbios, tem muita casa de câmbio que fala que faz câmbio para outras montadoras, outras marcas, fala que é um dos câmbios mais baratos que tem. Tá? E você tem o conversor também. Um custo de um conversor para fazer em torno de R$ 800. Só de peça aí, fora o óleo, tá? Nós já temos aí 4.300. Com óleo, já dá uns 4.500, 4.600. Resta a mão de obra de quem faz, tá? Mão de obra é em torno de uns R$1.000. Então nós temos um valor aí de 5.500, 5.600 para fazer um câmbio desse. Bom, aqui nós temos uma torre montada, né? Ou um eixo principal com os discos, né? E pistões. Esses pistões estão aqui dentro também. É um conjunto, um aglomerado, ok? Lembra que eu falei dessas cintas aqui, ó? Dessas buchas? Né? Aqui nós temos anéis também. São anéis que faz a vedação. Tá? Pode acontecer de um anel desse escapar pressão também. Lá embaixo nós temos também outros anéis. Tá? Essa torre se engata aqui e eu vou simular um engate de marchas para vocês verem. Com pressão de ar, com ar comprimido. Mas lá no carro, claro, é o sistema hidráulico. Aqui nós vamos ver um engate, ó. Ele pediu um engate de marcha. Aqui um outro engate. Tá vendo? O pistão. É isso que ocorre. Você atraca o conversor, né? O conversor está engrenado, com tração nas rodas, só que ele não engata a marcha. De repente, você acelera, a pressão aumenta e ele joga esse engate, ó. É onde dá o tranco. Isso daqui tem que ser engrenado antes do conversor acionar. Ou seja, o conversor, vamos simular que ele faz um papel de embreagem. Antes da embreagem soltar. O que ocorre no tranco é o inverso. O conversor solta, ele não engata a marcha, de repente tem o tranco. E nós temos o conjunto de marchas, ok? Tá? Por exemplo, esse primeiro engate simula a primeira, o conjunto de 2 engates somando a segunda, depois um outro conjunto, a terceira e assim vai. Por último, nós temos essa aqui, que não está aqui o disco, tá lá, tá? Eu vou simular o engate da última marcha, que é a quarta, ok? Mas aqui tem o disco. Aqui é só o pistão de engate. Nesses pistões pode dar essa fuga e aí acontece o tranco e é o maior problema. Aí não tem jeito, tem que abrir o câmbio e fazer. Então muita gente me pergunta: César, o que eu faço com o câmbio? Ele não está com problema, mas o que eu faço preventivamente? Não tem muito o que fazer. Nesse caso não tem muito o que fazer. Ah, troca o óleo? Não, pior, nem troca o óleo. Se você quer fazer uma manutenção preventiva, é essa. Você tem que abrir o câmbio, trocar todos os pistões e gastar esse valor que eu falei. Ou esperar dar problema, o valor vai ser o mesmo. E eu jogo bem aberto com meus clientes. Eu falo, eu explico isso para ele. Você quer fazer essa preventiva? É só isso que você tem que fazer, não tem jeito, né? Não tem saída. Ah, mas então meu carro não tem problema.
Então não mexe, não faz nada. Nem o óleo deve se trocar, pelo fato de você não conseguir tirar o filtro de óleo. É isso aí, turma, nós falamos um pouquinho dos principais problemas do câmbio AL4. Se você precisar de peça, compre no canal da Peça. Se precisar de mão de obra especializada, pode entrar em contato aqui conosco. Inscreva-se no canal, dá o seu like e não esqueça de ativar o sininho. Obrigado!